Fluminense perdeu ontem para o Bragantino por 1-0 em São Paulo e se vê mais longe da classificação da Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente fez pós-jogo ontem, falamos sobre isso. Nesse vídeo aqui são 4 informações referentes a Libertadores. Tem declaração de craque. Eu achei que ele cavou vaga no Fluminense. Vou trazer o recorte dele falando sobre ser fã do Diniz, né? Então gera aquela expectativa, porque já saiu notícias especulando ele no Fluminense em 2024. Jovem zagueiro desperta, né, o interesse do técnico do Boca em escalá-lo para a final contra o Fluminense. O Diário Olé também traz, né? E assim, é uma informação meio que supervalorizando, né, a vinda dos torcedores do Boca. Eu vou falar sobre isso. O Eduardo Cudê também citou o Fluminense na entrevista coletiva do 7-1 do Internacional contra o Santos. Então, vai ser um vídeo recheado para você, torcedor tricolor. Vou soltar a vinheta aqui e vou contar tudo para vocês. Vamos lá. Meus amigos, para tudo que vocês estão fazendo aí, verifica se é inscrito na Central Fluminense. Se não for, inscreva-se para você ter o melhor das notícias do Fluminense todos os dias aqui comigo, com a F Capuano. Ó, e verifica se já deixou o like. Clica aí no joinha, que é muito importante para a gente alcançar mais tricolores com o nosso trabalho sério aqui, trazendo todas as informações do Fluminense para vocês num só lugar. Beleza? Então, vamos começar com as informações aqui, porque eu quero começar com o Eduardo Cudê. Parece que ele ainda não superou, né? E ele admite isso na coletiva da grande vitória do Internacional por 7-1 sobre o Santos. Ele afirma sentir que seu time poderia estar na final da Copa Libertadores, né? Em entrevista coletiva, ele admitiu isso e fez umas declarações assim que dá até pena, mas melhor a mãe dos outros chorando do que a minha, né? Então vou abrir aspas aqui para o Eduardo Cudê depois da vitória sobre o Santos, citando o Fluminense. Estivemos muito perto, é uma dor ainda aberta. Não podemos deixar de lado, pois sigo sentindo que deveríamos estar na final. Por tudo, pelo que demonstrou o time, éramos o melhor que chegava entre os 4 semifinalistas. Mostramos enquanto clube, a maior festa foi aqui, mas não avançamos. Temos que seguir jogando dessa maneira e tratar de melhorar. Eu discordo muito do Eduardo Cudê, né, sobre o Internacional ser o melhor time que chegava entre os 4 semifinalistas, porque o Inter estava muito mal no Campeonato Brasileiro, estava numa sequência até pior do que o Fluminense agora no Campeonato Brasileiro, ficou 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Dos times semifinalistas, por exemplo, o Internacional era o que tinha pior posição, né, nos campeonatos nacionais. Então, não é também achar que o Inter era melhor que o Fluminense. O Eduardo Cudê não vinha, não era o melhor time que chegava, não. Aí a gente vai discordar nesse ponto. Mas o Inter ele teve possibilidade, sim, de passar. A gente viu no primeiro jogo, depois da expulsão, o Inter faz o 2-1 e aí a gente pode discutir aqui. A gente deu sorte que ele tirou o Alan Patrick, tirou o Maurício no segundo tempo. O Inter perdeu o volume de jogo, o Fluminense conseguiu crescer e achar aquele golzinho com o Germancano. No segundo jogo, acho que foi menos culpa do técnico, né? O time criou situações, mas o Ener Valencia estava numa noite pouco inspirada e perdeu chances de profusão. E futebol a gente sabe, né? A bola pune. Quando você cria chance, claro, e não faz, acaba sendo punido, e foi o que aconteceu com o Internacional. Então, discordo do Eduardo Cudê, deve ser uma dor realmente muito grande, porque foi a derrota mais dolorida, a maior derrota do Internacional no Beira-Rio, com certeza, no quesito trauma, né, de dor, né, porque virada no final ali, né, o Fluminense não jogou bem aquela partida, mas na apagada das luzes virou e eliminou o Internacional em pleno Beira-Rio. Beleza? Então,
que o Kudê se recupere, né, dessa dor. É muito chato perder, mas enfim, o que importa é que o Fluminense passou e a gente torce para o Fluminense ser campeão desta Libertadores, beleza? Segunda notícia que eu quero trazer aqui, meus amigos, é um jovem zagueiro que desponta como favorito para substituir Marcos Rojo do Boca Juniors na final da Copa Libertadores. O Boca Juniors a gente já sabe que tem esse desfalque de peso. O seu capitão, ex-jogador de seleção argentina, foi expulso na partida de volta da semifinal contra o Palmeiras. O técnico Jorge Almiron não esconde a sua preocupação, está quebrando a cabeça para encontrar um substituto para ser o seu homem de confiança, para substituir aí o Marcos Rojo. O jovem Nicolás Valentini, de 22 anos, surge como favorito na disputa pela vaga de Marcos Rojo. Na vitória sobre o União Santa Fé, ele entrou no intervalo para ganhar ritmo e entrosamento com o time. Marcos Rojo foi titular. O zagueiro deve ganhar uma nova chance contra o Racing pelo Campeonato Argentino nessa terça-feira, dia 24. Apesar da pouca experiência, ele é o único zagueiro canhoto disponível, o Nicolás Valentini. Por outro lado, tanto Bruno Valdez quanto Facundo Rocalha, jogador experiente, jogou lá na Fiorentina, na Europa, estava no elenco do Boca Juniors, né, em 2012, que chegou na final, não são cogitados pela comissão técnica para serem titulares na final. O motivo é o baixo nível técnico apresentado pela dupla ao longo da atual temporada. Então surge aí o substituto de Marcos Rojo, provavelmente será Nicolás Valentini, de apenas 22 anos de idade. Que missão, que responsabilidade, né? Substituir o Marcos Rojo na final da Libertadores, beleza? Então, torcedor tricolor, eu trouxe duas informações aqui para você se atualizar, ficar muito ligado, mas fica aí que ainda tem mais duas, e sendo as duas mais importantes do vídeo. Agora eu vou mandar um abraço rapidinho para a galera que está sempre comentando aí, né, da onde que fala, da onde que está assistindo a Central Fluminense. Um abraço para o Evandro Macedo de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Marcos Afonso do Rio de Janeiro. Esses dois estão sempre aqui comentando. Um abraço especial, continue conosco aqui. Um abraço para o Aldomilton Moraes, de Peritoró, Maranhão, e por Carlos Henrique de Campo Grande, né? Ele falou Big Field, né? Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço especial para vocês. Se vocês quiserem que a gente mande um abraço, comenta aí da onde que está assistindo a gente. Vamos para a próxima notícia aqui, porque o Diário Olé, né? O Diário Olé, eles têm uma fama de uma fanfarronice gigante, né? Porque eles, claro, puxam muita sardinha para os clubes argentinos, e quando dá para provocar os brasileiros, seja time ou seleção, eles não perdem a oportunidade. Eles voltaram a destacar uma possível invasão da torcida do Boca Juniors no Rio de Janeiro. Falam que hotéis e passagens estão esgotados e falam que pode ser um marabocazo, né? E que o Boca está preparando aí a maior movimentação da história para a final da Copa Libertadores, né? O Olé fala em 100 mil torcedores do Boca Juniors. Semana passada era 150 mil. Aí já está já tá diminuindo já. Eu não acredito nem eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar, que vai ter mais de 100 mil torcedores do Boca aqui no Rio de Janeiro, gente. Nem a seleção argentina moveu tanta gente aqui na Copa do Brasil. Não existe, não existe a menor possibilidade de vir 100 mil torcedores do Boca Juniors, até porque só cerca de 20, 25 mil, e ainda sendo muito bonzinho, né? Porque os setores do meio ali, eu acredito que vão ser tomados pela torcida do Fluminense, que muita gente já tinha comprado antes do Fluminense passar, né? Então, pô, vocês acreditam mesmo que, sei lá, 75 mil torcedores vão vir para ficar na rua aqui no Rio de Janeiro? Não vão nem vir assistir o evento principal? Eu acho muito difícil, mas os caras lá na Argentina estão falando que vai vir 100 mil torcedores. Vamos ver aí se vão vir mesmo.
né? Na sua edição dessa segunda-feira, eles publicaram, né, nas redes sociais a imagem do Cristo Redentor pintado de azul e amarelo, cores do Boca Juniors, e disse que são esperados cerca de 100 mil torcedores do time argentino no Rio de Janeiro. Falaram que o Rio vai ser copado, que os hotéis e as passagens estão esgotadas. É a capa do Diário Olé. No entanto, assim, como eu falei, essa galera toda, se realmente vier, vai ficar do lado de fora. E aí pode ter aquele tumulto aí, né? Porque a, como a gente pode dizer, uma delimitação de movimentação de torcedores. Vai ter chegar num ponto que os torcedores com ingresso vão passar e quem não tem ingresso não vai poder passar. Então, os torcedores ficariam espalhados aí pelo Rio de Janeiro. E, pô, nem todo mundo conhece o Rio de Janeiro, né? Vindo da Argentina para ficar aqui na cidade do Rio de Janeiro de bobeira, não sei se é uma boa ideia, não, dos argentinos, mas vamos ver, né? Se isso se concretiza, eu acredito que não. Mas a galera lá da Argentina tá jurando, né? Que terão mais de 100 mil torcedores aqui do Boca Juniors, será a maior mobilização de uma torcida em uma final de Libertadores. Vamos ver, vamos ver. Estão falando aí, eu quero ver na hora. Ó, última notícia que eu quero trazer aqui é, na minha opinião, uma cavada, né, de um craque que já foi especulado agora no final do ano no Fluminense no ano que vem. Vou colocar aqui na tela rapidinho, porque trata-se de Renato Augusto e ele falou do estilo Diniz, que é muito fã. Vamos ver o que declarou o Renato Augusto? Mas eu sou um grande fã do Diniz, cara. Eu acho bem interessante a forma como ele pensa. O jogo dele é um jogo muito livre, de realmente rodar o jogador. Mas é um jogo interessante e te faz ficar com a bola, te faz... o que está acontecendo, que eu acho que às vezes, hoje em dia, a gente está ficando cada vez menos com a bola, né? Prefere dar bola para o adversário e marcar o adversário. E a bola é um tesouro do jogo. Cara, essa fala do Renato Augusto aqui, ela é muito importante, né? O Fernando Diniz, ele é um cara que prioriza a posse de bola. E tem muitos técnicos, realmente, a gente passou por uma fase no futebol brasileiro que a gente jogava no contra-ataque do contra-ataque, né? Ninguém fazia questão de ficar com a bola, sempre muito reativo, né? Sempre jogando no contra-ataque. O Fernando Diniz é um dos técnicos que vieram para mudar um pouco disso, né? Tratar um pouco mais carinho com a bola, querer ficar mais com a posse de bola. E o Renato Augusto é um cara super técnico e é um cara, né, craque de bola, muito bom jogador que adora, né, trocar passes, né, curtos, né, chegar na base do toque. Foi assim no Corinthians, campeão em 2015, né, que ele se destacou, foi o craque do campeonato, jogou demais, né? Então, é uma declaração muito importante, né, que ele está no Corinthians, né? Foi perguntado, essa entrevista é para Placar TV, e ele fala que é muito fã do Fernando Diniz e foi especulado aqui no Fluminense há pouco tempo. Não sei se já está tendo alguma coisa, eu não tenho informação de nada, mas é muito sintomático ele falar que é fã do Fernando Diniz nessa altura do ano, do campeonato aí, né, em meio a especulações. Vou continuar aqui o vídeo para a gente seguir aqui. Então, ninguém faz gol sem a bola. A bola, tudo é a bola, só tem uma. Então, eu gosto muito desses caras que querem a bola o tempo inteiro. Ah, mas pô, teve posse de bola, mas perdeu o jogo. Sim, mas é uma coisa que eu acredito. Sim, entendeu? Não é só o resultado, é o merecimento. Que você vai merecendo ganhar, vai chegar uma hora que você vai ganhar. Então, eu gosto muito da ideia dele. Não sei como funciona o dia a dia, mas analisando de fora, é bem interessante. Então, alguns treinadores que eu acabei não tendo a oportunidade, o próprio Diniz, mas são caras que eu gosto e que eu acho que tem alguma coisa para te agregar. Então, mais para frente, se eu tiver a oportunidade de acompanhar o treinamento, essas coisas, com certeza eu vou fazer. Tá aí a declaração do Renato Augusto pela KTV, falando sobre o Fernando Diniz, ser fã do Fernando Diniz, querer, desejar conhecer o trabalho de Fernando Diniz. Será que o Renato Augusto vai conhecer o trabalho do Diniz em 2024 jogando com a camisa do Fluminense? Já foi especulado, o Capone trouxe informação
aqui em vídeo da Central Fluminense. É um cracaço de bola, mas a gente tem que ver como vai ficar essa questão do elenco do Fluminense após, né? A gente espera o título da Libertadores, jogar o Mundial, né? Como que vai ficar essa organização, esse planejamento tricolor para o ano que vem. Então, ó, galera, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative a notificação. Espero que você tenha ficado muito bem informado nesse vídeo aqui. Comente sobre as informações sobre o Renato Augusto, concorda com ele? Você também é fã do Diniz ou tá na bronca com o Fernando Diniz? Deixe seu comentário aí que é muito importante. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!